Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Olha só, a gente vai para mais uma aula de geografia, tá? Em que a gente vai fazer algumas atividades de revisão, ok? A gente vai revisar um assunto chamado construção e mudanças, tá? Esse assunto está no livro integrado, nas páginas 294, 295 e 296, ok? Olha só, nesse assunto a gente tem duas imagens, tá? Essas imagens são do elevador Lacerda, que fica em Salvador, na Bahia, tá? A primeira imagem é do ano de 1885 e a segunda já é de 2017, tá? A gente percebe aqui, gente, que houve algumas mudanças, né? Tanto no cenário quanto nas construções, tá? E é sobre isso que o assunto fala, ok? A gente sabe que conforme o tempo vai passando, as coisas não permanecem a mesma, né? Elas mudam com o tempo, tá? Isso também não seria diferente com construções, tá? Várias construções são feitas, são reformadas para melhorar a circulação de pessoas, de veículos, tá? Até da própria moradia, tá? Como acontece aqui no elevador Lacerda, tá? Olha só, antigamente as pessoas tinham que levar mercadorias através de guincho ou subindo realmente ladeiras daqui para cá ou descendo também. Com a criação do novo elevador, as pessoas simplesmente pegam o elevador, sobem e descem, tá? Levando mercadoria e trazendo. Então, foi uma reforma, uma construção que melhorou a vida das pessoas, né? Porque era muito cansativo, tá? Isso acontece também, gente, às vezes, por exemplo, com viadutos, tá? Que são aquelas pistas que é construída em cima de outras pistas, tá? Para poder facilitar a locomoção de carros, né? Aliás, de veículos, ok? Então, esse aqui é um exemplo, tá? E aí a gente vai resolver algumas questões sobre essa imagem do elevador Lacerda, ok? Primeira questão. Após observar a imagem do elevador Lacerda, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem aqui letras A, B e C, tá? As imagens mostram o elevador em uma mesma época. Tá certo isso? Não, né, gente? Olha só, porque essa imagem aqui é de 1885 e essa aqui é de 2017, então não é na mesma época, tá? Então a letra A tá errada. Letra B. As imagens mostram o elevador Lacerda em épocas distintas? Sim, né? Uma é de um ano e a outra é muitos anos depois, tá? E letra C. O elevador Lacerda não aparece nas duas imagens? Também não, né? Ele aparece nas duas imagens. Então, a resposta certa seria a letra B, tá? Você marca aí no seu livro. Se você marcou, você vê se está certinho, tá bom? Vamos para a segunda questão. Observe novamente as imagens e responda. Letra A. É possível observar mudanças de uma para outra? Se sim, quais são elas? E letra B. Existem semelhanças entre as duas imagens? Quais? Então, olha só, a Tiliane colocou aqui alguns exemplos, tá? Na letra A, né, algumas mudanças. O número de árvores, tá? Por exemplo, aqui, ó. Nessa imagem tinha mais, nessa imagem já tem menos árvores, tá? E também a nova torre, né, do elevador, que não tinha, e aí construíram uma torre para ele. Na letra B, a semelhança é que alguns edifícios continuam os mesmos, apesar da mudança que ocorreu em volta. Por exemplo, olha só, esse edifício aqui, tá? Olha só, ele aqui, mesma coisa que ele tá bem? Então, permanece o mesmo, tá? Então, isso é uma semelhança, ok? E aí, a gente vai para uma questão pesquisando. Primeira questão. A paisagem da cidade de Salvador mudou com a construção do elevador Lacerda. Agora é o momento de você pesquisar as mudanças ocorridas à sua volta com o passar do tempo. Para isso, siga os passos abaixo. Então, a gente tem aqui, olha só, 5 passos, tá? Aqui. E o que você vai fazer? Você vai escolher uma imagem que você pretende observar. Pode ser a rua da escola, a praça da cidade ou a rua de sua casa. Gente, para fazer isso, como a gente não está podendo sair de casa, você pode pesquisar na internet, tá? Pesquisa aí uma imagem do lugar que você se interessa, tá bom? Pode ser da cidade de Carpina, tá? Como a tia mostrou já em um exemplo no vídeo passado, a imagem da estação de trem de Carpina, né? Antes e depois, tá? Pode ser também.
E aí, no segundo passo, com a ajuda de um adulto, pesquisa uma fotografia antiga do local escolhido. Então, você vai pesquisar uma antiga. E no terceiro passo, em seguida, tire uma fotografia do local na atualidade, prestando atenção para que o ângulo da imagem seja o mesmo daquele da fotografia antiga. No caso aqui, você não vai tirar uma fotografia, você vai pesquisar uma nova na internet. Por quê? Porque não está podendo sair de casa, né? Então, a gente faz essas coisas pela internet, ok? Quarto passo. Analise as duas fotografias, a antiga e a atual, procurando identificar o que mudou e o que permanece igual na paisagem, tá? Você vai comparar as duas imagens e ver o que mudou e o que não mudou. E quinto passo, por fim, desenhe a paisagem atual no espaço a seguir, circulando as mudanças identificadas. Olha só, aí abaixo você tem um quadro, tá? Que você vai usar para desenhar e vai circular as mudanças que ocorreram, tá bem? Pode ser uma imagem da sua casa? Sim, a gente tem muita fotografia, às vezes, que a gente tira na casa da gente quando a gente é bem pequenininho ou quando a nossa família estava e a gente ainda nem existia. Pode ser também, você pode pegar essa foto que mostra a sua casa e comparar com a de agora, tá bem? Sexta questão. Traga seu desenho para a sala de aula e compartilhe com os colegas o que você observou. Conte a eles a sua opinião sobre as mudanças ocorridas na paisagem do local escolhido. Elas foram positivas ou negativas para a pessoa que frequenta para as pessoas que frequentam esse lugar. Então, por exemplo, se for a imagem da sua casa, né, você pode comentar com a sua família mesmo, tá? O que foi que mudou, se teve alguma mudança positiva, se não teve, tá bem? Você pode aí conversar com seus parentes, tá bom? E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje de geografia, tá? Semana que vem a gente volta com mais assuntos e atividades, tá bem? Um beijo. Tchau, tchau.